estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa das noites de sábado, aqui no Canal 20, às 22 horas. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, estaremos todas as noites entrevistando os maiores especialistas sobre saúde e estética. Falaremos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês saberão, com os maiores especialistas, o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Nosso programa é de 1 hora, portanto os nossos convidados terão bastante tempo para discorrerem sobre todos os assuntos. Vocês também poderão participar conosco, sugerindo pautas, assuntos, podendo acessar o nosso site, que é www.programavivamais.com.br. Hoje o nosso primeiro programa... Nós vamos contar com a presença do Dr. Oscar Martins, mestre em cardiologia, Dr. Carlos Alberto Salles Batista, que é ginecologista e obstetra. Nós vamos dispensar um pouco o doutor, porque eu sou mais velho aqui. O Oscar é colega de turma, mas é mais novo. Bem mais novo. E o Carlos também é médico, mas é bem mais novo do que nós. Eu acho que eu sou mais velho, então nós vamos tratar pelo primeiro nome. Oscar, está vindo agora de um congresso brasileiro de cardiologia. O que tem de novidade em cardiologia hoje? Em termos de tratamento, a cardiologia brasileira evoluiu muito, né? Evolui praticamente junto com a americana, a europeia. E a gente tem reduzido muito as taxas de mortalidade, por exemplo, do infarto. Nos anos 70, lá no advento das UTIs, a gente tinha, de pacientes atendidos com infarto, uma mortalidade de 1/3 depois de atendido, né? Então, hoje, se a pessoa chegar a tempo, conseguir dilatar, fizer uma angioplastia da coronária que está entupida e colocar um stent, cada vez os stents que são os tubinhos revestidos com fármacos, e a tempo, em hospitais de ponta, assim, a gente consegue ter uma mortalidade de 5%, menos de 10%. Então, reduziu muito a mortalidade, por exemplo, do infarto, né? Tem cada vez mais drogas eficazes para baixar colesterol, para controlar os trombos, os coágulos, né? Afinar de forma mais eficaz coágulos. Então a evolução é muito grande em termos de cirurgias cada vez menos invasivas, em problemas da aorta, muitas vezes não se precisa mais operar, pode colocar por um catéter e colocar uma válvula no lugar da prótese que não está funcionando bem, né? Então... Doutor, Oscar, eu tenho uma dúvida. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo devem ter a mesma dúvida que eu. O pessoal que está em casa ouviu tu falar assim, ó, se a gente chegar a tempo no hospital, é muito mais fácil. Então, assim, ó, quais são os primeiros sintomas, assim, ó, por exemplo, eu estou em casa, como é que eu sei diferenciar se o que eu estou tendo é um início de infarto ou se o que eu estou tendo, por exemplo, é um problema muscular? É fácil da pessoa que está em casa saber, por exemplo, pô, devo ir agora para o hospital ou não? Quais são as dicas que tu pode dar para quem está em casa? Isso é bem importante, né, Ana? Assim, a gente tendo dor no meio do peito, associada a suor, náusea, pode irradiar para o pescoço, para o braço, e que perdure mais que 5 minutos, 10 minutos, já tem que abrir o olho, né? Eu acho que o melhor mesmo é não ficar tentando descobrir, melhor é ir para uma emergência o mais rápido possível. Porque em cardiologia a gente diz que tempo é músculo, ou seja, quanto menos tempo tiver de obstrução da coronária, quanto mais cedo a gente conseguir reabrir essa coronária que estava ocluída, mais a gente salva o miocárdio, o músculo. Então a pessoa sai como se não tivesse tido infarto às vezes, né? Então tem a tal da golden hour. Se a pessoa é atendida na primeira hora, ele fica sem sequela nenhuma, né? Então, se tem aperto no meio do peito, com suor, náuseas, às vezes é atípico, a mulher às vezes tem dor no ombro, falta de ar, então não fique na dúvida, né? Vai numa emergência mais próxima para esclarecer essa situação, principalmente se é pessoa com fator de risco, que fuma, hipertenso, diabetes, tem colesterol, sedentário, sobrepeso, essas coisas que a gente sabe que está associado com mais risco. Esse tipo de pessoa tem que cuidar mais. Sempre que tiver uma dor dessas características, procure, não demore muito, né? Ainda bem que eu não tenho os outros fatores de risco, só a obesidade, né? Porque sobrepeso. Só um sobrepeso. Porque seguido, deitado, dependendo da posição que eu deito, Oscar, me dói o peito, me irradia o braço. Então também a gente não pode não pode se apavorar também, né? É que assim, ó, a maioria das vezes a gente... Mas o cardíaco sabe, né? Caminha e aperta o peito, isso já é angina, é sinal que a coisa não está bem. A pessoa tem que procurar preventivamente, daí dá para ir no consultório, fazer uma esteira, identificar esse problema antes de acontecer o infarto.
Mas se tiver essa dor forte, com suor, náuseas, mal-estar bem desagradável, a pessoa sabe que não está bem, né? Não demore. O melhor é correr logo para um hospital que consiga fazer esse tipo de atendimento, né? Isso aí é vital para salvar o músculo. Como uma das nossas propostas aqui, a gente falar sobre envelhecer com saúde, eu acho que uma das dicas é essa, né? É estar sempre fazendo a revisão, né? Saber se a pessoa é cardíaca ou não, né? Eu acho que a única forma da pessoa saber se ela é cardíaca ou não é estar sempre fazendo um check-up, né, doutora Oscar? É verdade. Porque enquanto a maioria das doenças, os nossos alarmes do corpo são bem visíveis, né? Por exemplo, a gente torce o joelho, manca, vai lá procurar ortopedista, né? A gente tem uma pneumonia, tem tosse, febre, se sente mal, vai lá procurar tomar um antibiótico e tal. Na realidade, os fatores de risco para o coração, eles foram descobertos há cerca de 50 anos, não porque as pessoas se queixam, olha, eu estou com a pressão alta, ou eu estou com colesterol alto, ou com glicose alta, ou fumando, que eu não sinto nada a princípio, né? E esses são fatores de risco todos silenciosos, que se a gente não identificar, não vai saber se tem ou não, né? Na minha área, Oscar, sabe isso é engraçado? Porque o pior paciente, o paciente de cirurgia plástica, geralmente ele vai procurar o cirurgião plástico porque ele acha que ele está muito bem e a aparência não condiz com o restante. E o pior paciente, o paciente que a gente tem que tomar mais cuidado, ou que o cirurgião plástico mais toma cuidado, é aquele que chega na clínica e diz assim, doutor, eu nunca tive nada, nunca fui no médico. Quer dizer, esse é o cara que a gente tem que investigar. Porque o que chega com tratamento, quer dizer, aquele que frequenta o seu médico regularmente, que faz um acompanhamento, né? Até eu ia te perguntar depois sobre isso aí, porque existe muito mito ao redor de um paciente que está tomando algum tipo de remédio, se pode ou não operar, mas o paciente que vem tratado pelo seu clínico, pelo seu cardiologista, pelo seu endocrinologista, esse, via de regra, para a cirurgia é o melhor paciente. Para ti não faz sentido, geralmente, esse tipo de coisa? Quer dizer, a paciente que vem tratada, mesmo aquela que é hipertensa ou que tem uma diabetes compensada, no meu caso, por exemplo, Carlos, esse é o paciente que melhor cicatriza, o pós-operatório é mais tranquilo, sangra menos. Agora, aquele paciente que não faz tratamento nenhum e que não frequenta médico, como a nossa especialidade é mais cirúrgica, né, esse é um paciente que normalmente a gente abre o olho, né? E algumas situações com casos cirúrgicos, assim, às vezes até impossibilita a realização da cirurgia pela descompensação clínica, né? Então a gente tem que caminhar para o cardiologista, para o clínico, para compensar a paciente antes de fazer a cirurgia. Então, dependendo assim da urgência do procedimento cirúrgico, atrapalha muito, né, o fato dela estar descompensada, né, de não ter cuidado da sua saúde de maneira assim corriqueira, né? No teu caso ainda tem urgência, né? O meu hoje em dia, graças a Deus, é só a parte estética, quer dizer, a parte de urgência eu já fiz pronto-socorro, Cristo Redentor. Hoje em dia eu só trabalho com embelezamento. Então, eu não tenho que operar um paciente que está descompensado, mas no teu caso, muitas vezes, tu vai atender uma grávida que não fez nem pré-natal nenhum e não tem segmento clínico nenhum, né? Muitas vezes, grande, pressão obesa, alta, né? pressão Diabetes. alta. Tem, e aí complica, né? Então, situações, às vezes, de pacientes com sangramentos por miomatose, que tem miomas no útero, e a gente tem que operar, e ela precisa fazer a cirurgia porque está com um quadro anêmico. O fato dela estar com diabetes descompensado, de estar hipertensa, alguma doença no coração, isso às vezes atrasa a necessidade de fazer o procedimento logo, porque ela tem que compensar o quadro clínico dela, né? Porque o risco cirúrgico às vezes não justifica a doença que ela está tendo naquele momento, né? E o resultado sempre vai ser pior, né? Claro. Se ela tem que postergar a cirurgia, não pode se fazer na hora em que se faz o diagnóstico, porque primeiro o paciente tem que tratar, o resultado certamente não vai ser o mesmo, né? Na verdade, se a gente fosse fazer um resumo de tudo isso que está se tratando aqui, o nosso corpo é uma máquina só, né? Então é importante ter saúde em todas as áreas, né? Até nós estávamos comentando em falar sobre isso, eu e o Dr. Oscar, porque, na verdade, a nossa área está muito relacionada. Por exemplo, muitas vezes as pessoas se esquecem que para fazer uma cirurgia tem que, inclusive, estar com a gengiva saudável, né? Inclusive, a doença gengival pode causar até problema cardíaco. E muitas vezes as pessoas vão até para o parto, né? É muito comum dar parto prematuro e criança com menos peso se a grávida tem gengivite. Sim, qualquer infecção, inclusive na boca, a gengivite. Né? Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente mantenha a saúde do nosso corpo total
para que a gente tenha saúde no coração, para que a gente possa fazer uma cirurgia plástica, né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer cirurgia plástica e a hora que ele me anestesiou, eu caí na bobagem de dizer que eu estava com dor de garganta. Ele cortou minha cirurgia plástica. Então, se uma dor de garganta impede uma cirurgia plástica, imaginem uma gengivite, que é mais agressiva do que uma dorzinha de garganta, né? É que existe sempre o mito, né, Ana? Se prega que a infecção à distância, então o paciente ele acha assim, que ele vai fazer uma cirurgia de orelha, por exemplo, né? E ele está com uma infecção na unha. Mas, doutor, é tão longe, né? A orelha da unha. Só que o que o pessoal esquece é o seguinte, é que o germe, ele não circula só pela pele, ele circula via sangue. Então, por isso da importância, né? A gente estava falando isso na clínica, né? Até de algumas coisas que já não faz mais parte do meu dia a dia, que para mim foi novidade, né, Oscar? De uma gengivite, uma inflamação, de repente poder causar um dano sério, né?